O cheiro acre de pólvora do airbag detonado misturava-se ao denso odor metálico de sangue, preenchendo instantaneamente a cabine apertada do carro esmagado. A testa de Lyra havia sido violentamente arremessada contra o volante. Um líquido quente escorria pela sua sobrancelha e entrava no olho esquerdo, tingindo sua visão com um filtro vermelho cegante. Sua perna esquerda irradiava um deslocamento horrível e antinatural de osso quebrado. Ela soltou um suspiro pesado e irregular e olhou para baixo, para as pernas. A bainha branca do seu vestido de seda estava rasgada em pedaços. O sangue jorrava tão rápido que era visível a olho nu, misturando-se à chuva torrencial que entrava pela janela estilhaçada, espalhando-se pelo tecido em uma mancha rosa brilhante e doentia. Dor lancinante atravessava suas terminações nervosas direto até a nuca. Com a mão direita trêmula, que quase tinha ficado completamente dormente, ela tateou em busca do celular que havia caído no tapete do lado do passageiro. A tela estava coberta por uma teia de rachaduras grossas, mas ainda brilhava. A primeira linha nas chamadas recentes estava congelada no nome Dante Ventura. Era o último correio de voz dele, deixado apenas 10 minutos antes. Ela estava dirigindo para a cidade para levar a ele um pen drive de backup que ele precisava urgentemente para um negócio crucial. Estou prestes a assinar uma fusão de bilhões de reais. A menos que o céu caia sobre a terra, não ouse me interromper. O dedo de Lyra pairou sobre o botão de chamada. Sangue pingava de debaixo das unhas dela na tela, borrando o nome do marido. Um baque surdo. Alguém do lado de fora batia violentamente na janela do lado dela. Lyra forçou o pescoço a virar. Através do vidro estilhaçado e da parede de chuva torrencial, ela viu uma jovem mulher parada no asfalto em um vestido vermelho deslumbrante. A mulher não tinha um único arranhão. Segurava um guarda-chuva transparente em uma mão e encarava Lyra com fúria absoluta. Como diabos você dirige? Você é cega? Avançou no sinal vermelho. A voz penetrante de Bianca cortou o rugido da chuva, pisando forte em seus saltos de 10 centímetros. Ela chutou furiosamente a porta amassada do carro de Lyra. Toda a frente do meu carro está destruída. Você faz ideia de quem comprou aquele Porsche para mim? Lyra engoliu o sangue que se acumulava na garganta e baixou o vidro em uma fração de centímetro. Foi culpa minha. A voz de Lyra era um sussurro quase inaudível, rouca e completamente desprovida de emoção. Chame a polícia militar. Vamos resolver pelo seguro. A polícia militar. Bianca soltou uma risada fria e zombeteira como se tivesse ouvido uma piada e puxou seu celular. Deixa eu te contar uma coisa. Hoje não é o seu dia de sorte. Meu homem está vindo para cá agora mesmo. Ele tem conexões em todos os lugares. Prepare-se para uma cela. Bianca discou um número. Sua voz, que um segundo antes era estridente e venenosa, transformou-se instantaneamente em um tom suave e choroso no momento em que a chamada conectou. Dante, eu me envolvi em um acidente na Marginal. Estou tão assustada. A chuva está tão forte. Estou tremendo inteira. Você pode vir me buscar? Dentro da cabine, a mão de Lyra, que segurava o celular, congelou. Seus nós dos dedos ficaram de um branco mortal pela tensão. Dante Ventura. Naquele dia, às 15 horas, na sala de reuniões executiva da sede do Grupo Ventura em São Paulo, a cerimônia final de assinatura de uma fusão corporativa de bilhões de reais deveria ocorrer. No mundo de Dante, o trabalho era a prioridade absoluta. Era sua regra inabalável. Mesmo com febre alta e uma crise aguda de úlcera estomacal, ele mesmo chamaria a ambulância só para terminar de liderar uma reunião de diretoria. Eram 15h15. Bianca encerrou a chamada, lançou um olhar presunçoso para Lyra ensanguentada e meio morta dentro dos destroços, voltou clicando os saltos para seu carro esportivo e esperou calmamente. Lyra baixou os cílios. Ela encarou o nome do marido na tela por exatamente 10 segundos. Então seu polegar deslizou pelo vidro. Ela rolou até um número diferente no final dos contatos e apertou chamar. O telefone mal tocou uma vez antes de ser atendido. Sim, uma voz masculina profunda e fria respondeu. Marco. Lyra encarou o joelho sangrando. Não havia um único traço de emoção em sua voz. Eu me envolvi em um acidente na Marginal. Meu joelho esquerdo está destruído. Acho que preciso de cirurgia. Do outro lado da linha, ouviu-se o estrondo de uma cadeira tombada, seguido de um rugido furioso. Lyra, você enlouqueceu? Estarei aí em 10 minutos. Quem te acertou?
E onde diabos está aquele desgraçado Ventura? Ele está muito ocupado, Lyra disse e imediatamente desligou. A chuva caía com mais força. Menos de 5 minutos depois, o guincho penetrante de freios rasgou a cortina de chuva na marginal. Um Maybach preto de luxo surgiu da cortina de água e freou bruscamente a 40 metros do carro de Lyra. A porta se abriu. O homem que deveria estar sentado à cabeceira de uma mesa de mogno assinando um mega-contrato, vestido em um terno impecável cinza-carvão, saiu do veículo com passadas longas e autoritárias. Ele nem pegou um guarda-chuva, deixando a chuva gelada açoitar sua mandíbula afiada. Dante Ventura. Através do para-brisa amassado, Lyra observou o homem a 40 metros, um homem que ela conhecia tão bem que causava dor agonizante. Sua respiração falhou. A chuva torrencial lavava o vidro, distorcendo a visão. Ela observou Dante caminhar até Bianca. A jovem mulher imediatamente jogou o guarda-chuva de lado e se lançou contra o peito dele como um pássaro assustado, agarrando a camisa dele em um aperto mortal. Dante, eu estava tão assustada. Achei que nunca mais te veria. Dante baixou a cabeça. Sua mão com nós dos dedos definidos repousou na nuca de Bianca, acariciando seu cabelo de forma tranquilizadora. Então ele desabotoou o paletó, tirou o blazer sob medida de R$ 5.000 e o enrolou cuidadosamente ao redor de sua amante, completamente ilesa. Ele murmurou algo suavemente para ela. Bianca sorriu através das lágrimas e assentiu, a uma distância de 40 metros. De um lado, uma esposa com a rótula pulverizada em um vestido branco encharcado de sangue rosa, cujo cada respiração tinha gosto de ferro. Do outro, uma amante sem um único arranhão, sofrendo apenas um leve susto. Lyra recostou-se no banco. De repente, seu estômago teve um espasmo nauseante. Ela mordeu o lábio inferior com tanta força que sentiu gosto de ferrugem. Só então suprimiu a vontade de vomitar. Não havia lágrimas. Quando dói demais, as pessoas não choram. Dante, passando o braço ao redor de Bianca, a conduziu até a porta do passageiro do Maybach. Antes de abrir a porta, ele congelou por um segundo e virou ligeiramente a cabeça. Seu olhar penetrante cortou a parede de chuva e pousou naquele carro econômico branco, completamente destruído a 40 metros. Lyra estava sentada nas sombras da cabine e observou o olhar dele cair em sua direção. Os olhos de Dante Ventura demoraram na placa do carro dela. 1 segundo, 1 segundo e meio. Era um carro comum que ele havia jogado para ela 5 anos antes, sem se importar. Em todo esse tempo, ele nunca havia sentado nele e nunca havia decorado a placa. Depois de 1 segundo e meio, o rosto de Dante virou pedra. Ele desviou o olhar, abriu a porta e acomodou Bianca dentro. Então caminhou ao redor do carro e assumiu o volante. O motor do Maybach soltou um ronco baixo. Os pneus largos cortaram as poças, enviando um jato de água suja contra o vidro estilhaçado da porta de Lyra. Ele foi embora. Nem esperou a polícia. Não fez uma única pergunta. Simplesmente a abandonou, gravemente ferida como um monte de sucata sem vida na rodovia sob a chuva torrencial. Lyra observou as lanternas traseiras do Maybach se dissolverem na névoa. Ela lentamente soltou a mão direita, que havia mantido um aperto mortal no volante o tempo todo. 2 pequenos cacos de vidro estavam cravados fundo na palma, transformando sua pele em uma bagunça sangrenta. Exatamente naquele momento, faróis cegantes surgiram do lado oposto da rodovia. 3 Rolls-Royces pretos vinham em um comboio apertado, cruzando descaradamente a linha dupla amarela para bloquear completamente as faixas. A porta do carro do meio nem havia aberto completamente quando um homem em um sobretudo de cashmere luxuoso saltou. Para a chuva, Marco Castelo, um dos homens mais ricos de São Paulo, CEO do Grupo Castelo. Lyra, Marco correu até a porta amassada. No segundo em que seus olhos registraram o que acontecia dentro da cabine, eles ficaram injetados de sangue. Ele bateu o punho no teto amassado e rugiu para os seguranças que corriam atrás dele. Vocês estão surdos? Tragam os cortadores hidráulicos. Chamem o Dr. Evans. Digam para ele ter a equipe de trauma esperando na sala de cirurgia da clínica Upper East Side. Os seguranças rapidamente abriram a porta. Marco apoiou cuidadosamente as costas de Lyra. Sua voz tremia. Não tenha medo, querida. Marco está aqui. Vou te tirar daí. Sua perna vai ficar bem.
Você me ouve? Tudo vai ficar bem. Apoiando-se nele, Lyra foi puxada dos destroços. A chuva torrencial bateu em seu rosto, lavando o sangue e revelando pele pálida, completamente cinzenta. Marco. Lyra enterrou o rosto no ombro do irmão. Sua voz era quase inaudível. O que é? Os olhos de Marco estavam vermelhos. Ele evitou cuidadosamente tocar a perna esquerda dela. Prepare 2 documentos para mim. Lyra fechou os olhos. Gotas de chuva deslizavam rapidamente de seus cílios. Papéis de divórcio e uma cópia do contrato que o Escritório da ONU para a Redução de Risco de Desastres me enviou há 5 anos. Marco parou bruscamente. Ele baixou a cabeça e olhou para a irmã mais nova com incredulidade. 5 anos. A família Castello havia passado 5 anos implorando para ela sair daquele casamento secreto desigual. Ela havia agido como se estivesse hipnotizada, transformando-se em nada além de uma sombra de Dante Ventura. E hoje ela finalmente havia acordado. Onde está Dante? Marco sibilou entre os dentes, os músculos da mandíbula flexionando. Ele foi escoltar outra pessoa. Lyra respondeu calmamente. Como ele ousa? Marco explodiu. Eu vou afundar toda a holding dele. Hoje, Marco. Lyra o interrompeu. Ela abriu os olhos. Não havia ódio neles, apenas um vazio gélido e infinito. Não toque nos ativos dele. Quero que ele vomite tudo de volta, pedaço por pedaço. 40 minutos depois, uma clínica particular na Zona Sul. Do lado de fora da sala de cirurgia de emergência número 4, Lyra estava deitada em uma maca. Sua perna esquerda estava rigidamente imobilizada. Ao lado dela estava um anestesista com uma seringa. Será aventura? Anestesia local ou geral? O osso está severamente cominutivo. O processo de inserir os pinos de titânio será excruciante. O Dr. Evans, de máscara cirúrgica, parecia excepcionalmente sério. Local, Lyra disse. Marco, de pé por perto, ficou pálido. É uma fratura cominutiva. Desbridamento, inserção de pinos de aço, anestesia local. Você vai enlouquecer de dor. Local, Lyra repetiu. Ela não olhou para o irmão, fixando o olhar puramente no teto branco da sala. Consciente. O Dr. Evans suspirou pesadamente e assentiu para a enfermeira. Consiga a assinatura do consentimento dela. Pelas próximas 3 horas, o bisturi cortou a carne. Pinças extraíram cacos de vidro e plástico da ferida. Cada tinido metálico contra o osso enviava tremores fisiológicos violentos e incontroláveis pelo corpo de Lyra. Ela mordeu um pedaço de gaze até sangrar. Suor frio encharcou completamente a camisola hospitalar, mas ela não emitiu um único som. 37 pinos de titânio foram cravados no joelho esquerdo milímetro por milímetro. As enfermeiras que auxiliavam não conseguiam conter as lágrimas. No corredor, Marco destruiu um banco de metal com o pé em fúria cega. Tarde da noite, a cirurgia terminou. Lyra foi transferida para uma suíte VIP. A anestesia estava lentamente passando e a dor dilacerante começava a voltar. Com força redobrada, Marco entrou no quarto, olhos injetados, segurando uma pasta plástica. Eu mandei os advogados redigirem. Lyra pegou a caneta com a mão trêmula e, na linha do cônjuge da petição de divórcio, assinou seu nome sem a menor hesitação. Sua caligrafia era afiada, pressionando completamente o papel. Então ela puxou o celular. A tela estava destruída, mas o toque ainda respondia. Ela abriu as mensagens. No topo estava o relatório de status rotineiro da assistente pessoal de Dante. Srai, Ventura. A assinatura do contrato foi um sucesso massivo. O senhor, Ventura, está atualmente no banquete de celebração. Ele retornará para Alphaville tarde. Devo arranjar o jantar? Lyra encarou a mensagem por 2 segundos. Em sua mente piscaram aqueles 1,5 segundos dos faróis do Maybach, o blazer sob medida drapeado sobre os ombros de Bianca. Seus dedos tremeram. Ela abriu o perfil de Dante, sem respostas, sem perguntas. Contato atrasado. Confirmar. Próximo. Ela rolou pela agenda até um número que não havia ligado em 5 anos. Tocou. Alô, aqui é Lyra Castello. Sua voz estava incrivelmente fraca pela perda de sangue, mas sua dicção permanecia terrivelmente precisa. Ryan, a posição de consultor-chefe de geologia para a missão de alta altitude da ONU de 5 anos atrás, ainda está vaga?
Do outro lado da linha, houve primeiro um silêncio mortal, seguido de um grito de choque incontido. Lyra, meu Deus, você finalmente decidiu sair daquela jaula dourada. Sua vaga na ONU sempre está esperando por você. Ótimo. Lyra baixou os olhos e olhou para a perna esquerda, agora envolta em um gesso de polímero. Me dê 2 semanas. Estou voltando para o campo. Ela encerrou a chamada. A chuva do lado de fora da janela finalmente havia parado. Lyra jogou o celular na mesinha de cabeceira e fechou os olhos. Um casamento secreto de 5 anos, durante o qual ela havia se reduzido a uma sombra, havia terminado silenciosamente naquele quarto de hospital cheirando a remédio. Mas do outro lado de São Paulo, em uma mansão espaçosa em Alphaville, estava apenas começando. Será a aventura do closet do quarto principal. Devemos limpar tudo. Na tela da videochamada, o chefe de segurança da família Castelo estava no 2º andar da propriedade em Alphaville, segurando vários sacos de lixo pretos grandes. Lyra, sentada na cama do hospital, não olhava para a tela. Tinha a cabeça baixa, usando um cotonete de iodo para limpar os cortes de vidro sangrentos na palma direita. Não, sua voz estava um pouco rouca pós-cirurgia. Abra a gaveta de baixo. Tem uma mochila de trilha cinza antiga. Pegue as coisas naquela mochila exatamente como estão. O guarda puxou a gaveta e levantou uma mochila de lona. Seus cantos desbotados pela idade. Lyra trocou os cotonetes. Deixe o resto dos vestidos de grife, joias e bolsas exatamente onde estão. Não toque em nada. O guarda pareceu confuso e virou a câmera para uma fileira de bolsas de grife edição limitada valendo milhões. Algumas ainda com as etiquetas de preço. Nem essas. Deixe. Lyra jogou o cotonete no lixo. Vá até a cozinha. No balcão, tem 3 potes de vidro com rótulos amarelos. Jogue no lixo. Deixe o resto como está. Evacue a propriedade em 5 minutos. Entendido. A videochamada desconectou. Lyra recostou-se nos travesseiros, olhando para o céu de São Paulo pela janela. Por 5 anos, ela havia rejeitado toda a expedição científica por causa desse casamento, transformando-se em um mecanismo de precisão que funcionava dia após dia unicamente na órbita de Dante Ventura. E agora tudo o que levava consigo era a mesma mochila velha que havia usado 5 anos antes para conquistar o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Ela fechou os olhos, a mão direita repousando levemente no gesso do joelho esquerdo. 3 dias depois, às 23h45, a trava biométrica da porta da frente da mansão em Alphaville emitiu um baip quieto. Dante Ventura empurrou a porta, trazendo consigo o cheiro de licor caro e a aura fria da sala de reuniões. Ele entrou no foyer. Não havia luzes acesas. Normalmente, no momento em que seu carro entrava na garagem, as luminárias âmbar quentes do corredor se acenderiam automaticamente, mas naquela noite, toda a casa estava mortalmente quieta, parecendo um enorme glaciar negro. Ele franziu a testa, jogou descuidadamente o sobretudo de cashmere em um puff e deu um passo à frente por hábito. Seu pé bateu no mármore frio e duro. Os chinelos, que sempre eram colocados em um ângulo perfeito de 15 graus na frente do rack de sapatos, aquecidos por uma almofada térmica a exatamente 35 graus, haviam sumido. Os movimentos de Dante congelaram. Ele tateou em busca do interruptor do lustre principal. Luz branca cegante inundou imediatamente a sala de estar vazia. Lyra, ele afrouxou a gravata. Sua voz carregava o tom frio e autoritário habitual. Ninguém respondeu. Ele caminhou até a ilha da cozinha. Seu estômago, devastado por 3 dias de banquetes contínuos e conhaque forte com o estômago vazio, contraiu-se em uma dor surda. Por hábito, ele estendeu a mão para a chaleira elétrica. Nos últimos 5 anos, sempre que voltava de reuniões de negócios, o chá de ervas para o estômago na chaleira era mantido exatamente a 82 graus, e ao lado havia uma xícara de remédio para ressaca, preparado por 2 horas e servido a 46 graus ideais. Seus dedos roçaram o vidro da chaleira, gelado. O painel inteligente exibia a temperatura da água de 24 graus. Não havia remédio ao lado, apenas uma caneca de porcelana branca vazia. As sobrancelhas de Dante se uniram imediatamente. Ele puxou o celular e discou o número da esposa. Pelo alto-falante veio a voz mecânica e gelada da operadora. O assinante que você discou está desligado ou fora de área.
A pálpebra de Dante tremeu nervosamente. Ele abriu as mensagens, encontrou o contato com o avatar de Montanha Nevada, digitou "Onde você está?" com uma mão e enviou. Um ponto de exclamação vermelho áspero surgiu na tela. Mensagem não entregue. Dante encarou o ícone. Sua respiração acelerou. Ele soltou uma risada fria e bateu o celular com força no balcão de mármore, produzindo um estalo afiado. Ela estava fazendo birra só porque ele não havia atendido o telefone durante a assinatura do projeto 3 dias antes. Ela decidiu brincar de esposa fugitiva e bloqueá-lo. Por 5 anos, ela havia sido obediente como uma sombra, completamente desprovida de emoção. E agora recorria a truques baratos para chamar atenção. Segurando o estômago dolorido, ele abriu o armário acima do balcão para pegar o chá ele mesmo e congelou. As latas de chá artesanais, perfeitamente organizadas por nível de fermentação, região e temperatura de preparo, ainda estavam lá, mas o espaço mais proeminente estava vazio. Os 3 potes de blends herbais especiais com rótulos amarelos, formulados sob medida para aliviar os espasmos estomacais induzidos por estresse dele, haviam desaparecido. Os dedos de Dante pairaram no ar por um segundo, então lentamente se fecharam em um punho. "Tudo bem", murmurou no vazio e deu passadas largas em direção ao quarto principal no 2º andar. O planeta não pararia de girar sem ela. Na manhã seguinte, exatamente às 7 horas, seu relógio biológico o acordou. Ele se sentou e estendeu a mão reflexivamente para a mesinha de cabeceira. Normalmente, havia um copo de água com mel morna e uma cópia fresca do valor econômico. Seus dedos roçaram madeira lisa e vazia. Nada. Ele jogou as cobertas para o lado e entrou no banheiro principal. Sua escova de dentes elétrica estava isolada no carregador. A pasta de dentes, que sempre era espremida em uma gota perfeita do tamanho de um grão para ele, estava faltando. O rosto de Dante, como pedra, espremeu a pasta ele mesmo. A água fria da torneira fez seu estômago ter cãibra dolorosamente novamente. Ele secou o rosto e abriu a porta do closet. Às 10 horas daquela manhã, ele tinha uma videoconferência internacional crucial. Ele caminhou até seu lado do closet e abriu a seção de camisas. No momento em que seus olhos caíram lá dentro, suas pupilas se contraíram bruscamente, cheias, mas completamente vazias. À primeira vista, o closet ainda estava cheio de ternos caros, mas a seção específica que Lyra havia dividido com divisórias de veludo, contendo suas roupas de trabalho do dia a dia, estritamente coordenadas por cor até os punhos, abotoaduras, gravatas e camisas, havia sumido. Tudo o que restava era uma fileira de cabides de madeira vazios. Ele virou a cabeça e olhou para o lado de Lyra do closet. Os vestidos de grife que ele pagara, as bolsas edição limitada que sua assistente comprara como presentes para ela, estavam alinhadas perfeitamente, nem mesmo removidas de suas capas protetoras. Mas a gaveta de baixo estava entreaberta. Dentro estava absolutamente vazia. Dante ficou congelado, encarando aquela gaveta vazia. Seus dedos lentamente se fecharam em punhos. Ele agarrou aleatoriamente a primeira camisa sem passar que encontrou, vestiu, desceu, pegou o celular e discou para seu assistente, Alex. O telefone mal tocou antes de a voz de Dante sair como um inverno congelante. "Onde está Lyra, Senhor Ventura?" A voz de Alex tremia do outro lado. A segurança da propriedade relatou que Asra Ventura deletou suas impressões digitais do sistema de casa inteligente há 3 dias, e o carro dela foi rebocado ontem pela polícia militar. Disseram que foi perda total após um acidente grave. Os pés de Dante se enraizaram no centro da sala de estar. "Um acidente? Sim, exatamente 3 dias atrás, quando você foi buscar Bianca na Marginal. De acordo com a polícia, o carro que foi vítima do acidente, o que estava a menos de 40 metros de você, pertencia à sua esposa." Por 3 segundos, um vazio retumbante consumiu o cérebro de Dante. 3 dias atrás, a chuva torrencial, aquele sedã branco completamente destruído pingando sangue. Ele havia olhado para a placa. Nem havia reconhecido o carro registrado em seu próprio nome. "Onde ela está?" A voz de Dante despencou, carregada de pânico. Ele nem percebeu que estava sentindo algo desconhecido. A polícia militar disse que nenhuma ambulância foi chamada. Asra Ventura foi recolhida por uma equipe de segurança particular. Até o momento,
Não há registro de internação dela em nenhum hospital importante de São Paulo. Dante encerrou abruptamente a chamada. Ele encarou a mansão vazia e de repente sentiu uma sufocação invisível lentamente, milímetro por milímetro, entrando em seus pulmões. Na terceira noite, às 2 da manhã, outra chuva torrencial atingiu São Paulo. No último andar do arranha-céu do Grupo Ventura em São Paulo, Dante estava sentado em sua cadeira de CEO, segurando um documento. Seu rosto estava mortalmente pálido. Sua testa estava coberta de suor frio. Um espasmo estomacal havia começado, muito mais brutal que qualquer outro anterior, como se uma mão tivesse entrado em seu intestino e estivesse violentamente arranhando por dentro. Nos últimos 3 dias, ele não havia bebido um gole de água na temperatura certa, nem comido uma única refeição balanceada. Seu estômago, que Lyra havia mimado por 5 anos, finalmente havia se rendido completamente ao colapso repentino de seu sistema de suporte. Com mãos trêmulas, ele puxou a gaveta debaixo da mesa. Normalmente, haveria biscoitos dietéticos lá dentro, embalados a vácuo por Lyra para crises de fome de emergência. Agora a gaveta continha apenas uma pilha de contratos frios. Dante se levantou bruscamente, mas a dor intensa o fez tropeçar, batendo o joelho com força na borda da mesa. Rangendo os dentes, ele pegou as chaves do carro e acelerou todo o caminho de volta para Alphaville. A chuva açoitava o para-brisa, sua visão começando a embaçar. Tropeçando para dentro da sala de estar, ele correu para o armário de remédios embutido ao lado da televisão. Lyra, respirando pesadamente, ele abriu as portas do armário com um puxão. Costumava haver um organizador transparente aqui, uma caixa de pílulas com 7 seções. Lyra separava meticulosamente remédios importados para o estômago, protetores hepáticos e vitaminas em doses matinais, vespertinas e noturnas. Tudo o que ele precisava fazer era pegar um punhado uma vez por dia e engolir. A porta se abriu. O organizador havia sumido. Em seu lugar havia um kit de primeiros socorros enorme cheio de caixas de farmácia. Os dedos de Dante tremeram. Ele vasculhou a montanha de blísteres, procurando as cápsulas azuis familiares. Encontrou, tirou 2 e estava prestes a jogar. Las na boca quando seus olhos caíram acidentalmente na data de validade estampada no alumínio. EXP 5/23 vencido há 3 anos. Ele congelou, pegou as outras caixas. Todas estavam vencidas. Isso significava que nos últimos 5 anos, os remédios que ele tomava não eram os das caixas. Lyra ia à farmácia todo mês, comprava medicação nova, transferia pílula por pílula para o organizador e jogava as caixas vazias e remédios antigos para o fundo do armário. Com paciência e precisão aterrorizantes, ela havia se infiltrado em cada vaso sanguíneo da vida dele, enquanto ele, em sua arrogância, tratava isso como seu direito de nascença. Uma dor afiada cortou seu estômago como uma faca. Dante se apoiou na porta do armário e lentamente deslizou pela parede até o chão. Suor frio pingava do queixo no mármore. Com mão trêmula, ele puxou o celular reserva de trabalho e discou o número da esposa, que havia memorizado há muito tempo. Tocou. Conectou. Ouvindo. A voz de Lyra veio pelo alto-falante. Calma, fria, completamente desprovida de emoção, acompanhada apenas pelo farfalhar de páginas de papel virando. Ouvindo a voz dela, Dante engoliu em seco, o coração apertado dolorosamente. Lyra, ele respirava pesadamente, a voz irreconhecível de tanto quebrar. A dosagem do remédio para o estômago. Qual era a rotina? Quantas pílulas eu tomo? Houve uma pausa de 1 segundo do outro lado. Na gaveta de baixo à esquerda, as azuis. Tome uma branca. O tom de Lyra era como se estivesse lendo um conjunto de dados estatísticos completamente alheio a ela. A mão trêmula de Dante abriu a gaveta de baixo que ela mencionou. Está vazia. Além de um tapete absorvente de umidade, não havia nada. Está vazia. Os nós dos dedos de Dante ficaram brancos pelo aperto. Lyra está vazia. Naturalmente, a voz de Lyra permaneceu completamente destacada. Parei a reposição no dia 15 do mês passado, já que Bianca se importa o suficiente para te trazer um guarda-chuva. Deixe ela ir à farmácia comprar seu remédio. Ainda preciso revisar um relatório sobre falhas geológicas. Adeus, Lyra. Não ouse. Os olhos de Dante se inundaram de raiva injetada de sangue.
Ele irrompeu em um grito. O tom de descagem ecoou alto na sala de estar vazia. Dante encarou a tela escura do telefone. No segundo seguinte, um espasmo selvagem atingiu seu estômago com violência renovada. Ele soltou um gemido abafado. Seus dedos relaxaram. Um memorando de investimento de 50 páginas de espessura havia sido empurrado com precisão cirúrgica para o centro da mesa do decano de ciências da Terra da USP. Dante Ventura sentou-se no sofá de couro, uma perna cruzada sobre a outra. Seu terno cinza carvão impecável não tinha uma única ruga. O poder de seu rosto estava mascarado por uma aura esmagadora de controle. Suas maçãs do rosto afiadas estavam tensas. O olhar penetrante de um homem de poder recaía sobre o decano suando sentado do outro lado. 50 milhões de reais. A voz de Dante era completamente plana, como se discutisse troco. Eu financiarei todos os projetos de pesquisa do seu instituto para o segundo semestre. É dinheiro suficiente para atualizar todo o equipamento que vocês têm para padrões europeus de ponta. O decano olhou para o contrato com o selo do Grupo Ventura. Sua maçã de Adão subiu nervosamente. Senhor Ventura, os termos são absolutamente sem precedentes. Mas quais são as contrapartidas? Muito simples. Os dedos longos de Dante bateram 2 vezes no joelho. Apague o nome de Lira Castello de todos os bancos de dados do seu instituto. Seja como consultora externa ou técnica de laboratório júnior, não quero ver o currículo dela em nenhuma instituição geológica em São Paulo. Nos últimos 3 dias, sua equipe de segurança havia virado São Paulo de cabeça para baixo só para descobrir que o endereço IP de Lira pingava frequentemente os bancos de dados internos desse instituto. Dante achava risível. Uma mulher que havia ficado em casa por 5 anos, girando entre a cozinha e o armário de remédios, agora tentava desempoeirar suas habilidades universitárias e enviar currículos. Ela realmente achava que, saindo de sua proteção, poderia sobreviver no mundo real com migalhas patéticas de conhecimento. As birras de uma mulher tinham que ter limite. Ele cortaria todos os caminhos de retirada dela e esmagaria suas ilusões irreais. Uma vez que ela batesse na parede e provasse dificuldade real, perceberia rapidamente quem era a única árvore em que poderia se apoiar. Lira Castello. O decano congelou. Seus olhos se arregalaram como se tivesse ouvido o nome de uma divindade. Senhor Ventura, a quem você se refere? Minha esposa, decano. Não se faça de bobo. O olhar de Dante escureceu. Desagrado invadiu sua voz. 50 milhões para rejeitar uma garota. Você sai ganhando muito. Assine. Bum. As pesadas portas duplas de carvalho do escritório do decano foram chutadas com um estrondo trovejante. O impacto fez a xícara de chá na mesa pular, derramando sobre a madeira. Os dedos de Dante, que batiam no joelho, pararam. Ele franziu a testa e lançou um olhar gelado para a porta. 4 seguranças de terno preto entraram, tomando posições imediatamente dos 2 lados da entrada. Seguindo-os, entrando com autoridade absoluta, veio um homem alto em um sobretudo de cashmere rigoroso, irradiando uma aura brutal. Marco Castello. Dante jogando por aí patéticos 50 milhões de reais. Não é um pouco mesquinho? Marco caminhou direto até a mesa, nem concedendo um olhar a Dante. Pegou o memorando de investimento e rasgou o contrato de 50 milhões de reais ao meio bem na frente dele. A pálpebra de Dante tremeu. Ele se levantou lentamente. Sua vantagem de altura permitia encará-lo nos olhos. A temperatura na sala caiu abaixo de 0. Marco. A voz de Dante era mais fria que gelo. Esses são assuntos da família Ventura. Meus projetos de venture não requerem interferência da família Castello. Família. Ou você planeja começar uma guerra corporativa por causa de uma mulher que não tem nada a ver com você. Nada a ver comigo. Marco explodiu em risadas como se fosse a melhor piada que ouvira na vida. Ele jogou o contrato rasgado no chão, virou-se e trancou os olhos com Dante Ventura. Você realmente acha que Lira casou com você pelos seus bilhões? Acha que ela serviu você em casa por 5 anos, cuidando de seu estômago delicado porque era uma ninguém sem você? As sobrancelhas de Dante se franziram mais. Ele não entendia por que Marco interferia, e entendia ainda menos por que havia tanto ódio puro na voz dele, como se Marco estivesse pronto para arrancá-lo membro por membro. Ela não tem experiência de trabalho nem conexões. O tom de Dante era calmo, carregado de sua arrogância habitual. Ela fugiu
e eu estou cortando suas tentativas inúteis de encontrar emprego para forçá-la a voltar. É o método mais eficaz. Marco, isso é um jogo entre marido e mulher. Você está ultrapassando os limites. Eficaz? Um jogo? Marco rangeu os dentes e de repente soltou uma risada fria e afiada. Ele se virou para o assistente atrás dele e estendeu a mão. Me dê. O assistente imediatamente puxou um envelope manila pesado e grosso da pasta e entregou ao chefe. Ventura, a coisa de que você se gabou a vida inteira é seu pragmatismo e controle. Marco bateu violentamente o envelope na mesa de centro bem na frente de Dante. Abra. Veja que grande CEO você é. Seu tolo cego. Os olhos de Dante caíram no envelope sem marca. Por algum motivo, seu pulso normalmente estável falhou uma batida. Uma premonição causadora de formigamento sem causa fez seus dedos enrijecerem por um segundo. Quando ele estendeu a mão para o papel, puxou o conteúdo. A folha de cima já estava ligeiramente amarelada. No topo, um logo azul com um globo flanqueado por ramos de oliveira. Escritório das Nações Unidas para a Redução de Risco de Desastres. Os olhos de Dante percorreram o texto. Aviso de nomeação. Pressada a Lyra Castello, considerando suas conquistas extraordinárias durante os estudos em Ciências da Terra no MIT, bem como sua pesquisa de campo fundamental, a missão de alta altitude da ONU nos Andes decidiu fazer uma rara exceção e nomeá-la como geóloga-chefe. Data de 5 anos atrás. Dante apertou a borda do papel. Seus nós dos dedos instantaneamente ficaram de um cinza mortal. Sua respiração parou. MIT, geóloga-chefe da ONU. Essas palavras pareciam martelos pesados, esmagando impiedosamente o sistema de crenças que ele havia mantido por meio decênio. 5 anos atrás, quando seu pai o apresentou a Lyra, ele havia dito apenas que ela era uma garota quieta e obediente que interpretaria perfeitamente o papel de esposa troféu conveniente. Ele nunca havia checado o currículo dela porque achava abaixo dele. Isso é impossível. A voz de Dante estava inteiramente rouca. Ele não conseguia tirar os olhos da carta. Depois de se formar com louvor, ela imediatamente casou com você. Os olhos de Marco estavam injetados. Ele agarrou Dante pelas lapelas do paletó. 5 anos atrás, seu pai usou uma dívida antiga que nossa família devia para forçá-la a pagar a gentileza casando com você. Ela rasgou um convite que milhares de cientistas ao redor do mundo matariam para receber. Ela pegou o cérebro de uma especialista mundial em risco de desastres e o usou para calcular exatamente a hora que você deveria beber seu chá e tomar suas pílulas. O corpo de Dante virou pedra. Um zumbido retumbante encheu sua cabeça. Descobriu-se que ela não era uma planta inútil de casa se enrolando no treliço dele. Ela havia pessoalmente quebrado as próprias asas capazes de voar pelos céus, e voluntariamente se trancado dentro dos confins mortos do contrato de casamento deles. E ele havia acabado de jogar 50 milhões de reais tentando concretar a pista de decolagem dela. Acha que é só isso? Marco o empurrou com força, jogando o segundo documento do envelope no peito de Dante. Papéis se espalharam pelo chão. Era um raio-x e um resumo de alta de uma clínica particular na Zona Sul. Os olhos de Dante foram forçados para o filme. Uma articulação do joelho pulverizada. Uma multidão de pontos brancos brilhantes como pregos cravados brutalmente no osso fraturado. Paciente Lyra Castello. Diagnóstico. Fratura cominutiva do joelho esquerdo. Desbridamento articular. Inserção de 37 pinos de titânio. Anestesia. Local. As pupilas de Dante se dilataram selvagemente. 37. Ele sussurrou inconscientemente. Uma onda de espasmos esmagadores explodiu repentinamente em seu intestino. 3 dias atrás, na marginal, a voz de Marco, como cacos de gelo, cortou seus nervos milímetro por milímetro. Ela estava presa em um carro destruído a menos de 40 metros de você. 37 pinos sob anestesia local. Ela recusou geral só para ficar consciente o suficiente para assinar seus papéis de divórcio e não emitiu um único som. A chuva torrencial, o Maybach, o carro esmagado bem na frente dele, aquele blazer caro que ele havia tirado e carinhosamente drapeado sobre os ombros de Bianca. Ele havia olhado para a placa. 1 segundo e meio, Dante tropeçou, os joelhos cedendo. Ele quase desabou no chão, agarrando a borda da mesa com aperto mortal. Ele ofegou avidamente por ar. Suor frio encharcou imediatamente a camisa.
Ele havia pensado que aquele pedaço de sucata de carro estava apenas bloqueando o tráfego. Ele havia abandonado a própria esposa para um inferno sangrento com as próprias mãos. De repente, o celular de Marco tocou. Marco puxou o smartphone, olhou para a tela e imediatamente colocou no viva voz. Marco, a voz fria, calma e completamente desprovida de emoção de Lyra emanou do alto-falante. A cabeça de Dante virou bruscamente. Seus olhos ficaram imediatamente vermelhos. Ele praticamente se jogou em direção ao telefone. Sua voz tremia tanto que mal conseguia juntar palavras. Lyra, sua perna. Por que não me contou? Por que não me ligou? O farfalhar de papel veio pela linha. Lyra ignorou completamente o colapso dele. Seu tom era tão profissional que poderia estar discutindo lucros corporativos. Marco, a petição de divórcio unilateral foi protocolada no tribunal. Os advogados terminaram a auditoria da lista de divisão de ativos. Lyra, me escute. As mãos de Dante cravaram na borda da mesa, suas unhas deixando marcas na madeira polida. Sua voz carregava um pânico e desespero que ele nunca conhecera na vida. O acidente. Eu não sabia que era você. Se eu soubesse, nunca na vida teria. Lyra o interrompeu, falando com o irmão. Curta, precisa, sem o menor apego emocional. A respiração de Dante disparou. Eu não vou assinar. Onde você está agora? Sua perna ainda dói. Vou chamar os melhores ortopedistas do país agora mesmo. Pare com isso. Estou implorando. Pare. Ele ainda tentava usar seus recursos e status habituais para pavimentar seus erros. Uma pausa de 1 segundo pairou na linha. Senhor, Ventura. A voz dela pelas ondas de rádio estava completamente desprovida de calor. O coração de Dante se contraiu. Pela primeira vez em 5 anos de casamento, ela o tratava assim. Às 15 horas, a cerimônia de assinatura de bilhões de reais deveria acontecer. As palavras de Lyra vinham leves, mas cada frase era terrivelmente precisa. Mas por causa de uma tempestade, o voo do investidor atrasou e a assinatura foi adiada para 17 horas. Então, às 13h10, você estava na sala VIP de uma concessionária em São Paulo comprando um carro esportivo para Bianca. Às 14h45, Bianca saiu acelerando da concessionária e bateu de frente no meu carro. Os olhos de Dante se arregalaram. Sua pálpebra tremeu freneticamente. Seu cérebro parecia ter levado uma tacada de beisebol, afundando em ruído branco. Ela sabia de tudo. Ele achava que seu álibi era impecável, achava que ela nunca descobriria o caso. Mas no momento exato do impacto, ela havia visto tudo com clareza cristalina. Ela o havia visto mentir, visto ele correr para outra mulher, visto ele drapeando o blazer sobre os ombros de outra mulher. Ela não havia feito birra, não havia derramado uma única lágrima. Ela simplesmente havia sentado quieta no carro encharcado de sangue e moído 5 anos de lealdade até virar pó. Cacos de vidro pareciam cravados na garganta de Dante. Ele não conseguia formar uma única palavra. Eu não faço birras. A voz gelada de Lyra flutuou de volta, carregando uma nota de desdém arrogante. Eu protocolei os papéis unilateralmente. Desejo a você e seus 50 milhões de reais uma vida longa e feliz. Clique. A linha morreu. Dante congelou em posição meio agachada, encarando a tela escurecida do telefone na mão de Marco. Silêncio. Silêncio mortal. Veja por si mesmo, Ventura. Marco olhou para ele. Em seus olhos havia apenas pena e desprezo. Seus ativos, seu poder, sua arrogância. Aos olhos dela, é tudo apenas poeira. Você nem é digno de entregar um casaco para ela. Marco virou, e com seus seguranças atrás, deu passadas largas para fora do escritório do CEO. Dante foi deixado sozinho. Exausto, ele afundou lentamente no carpete. À sua frente jaziam os pedaços rasgados do contrato de 50 milhões, como um monte de lixo inútil. E bem ao lado de sua mão estava o raio-x com seus 37 pontos brilhantes. A dor infernal no estômago tornava difícil respirar, mas era como se ele não conseguisse mais sentir dor física. Com mão trêmula, ele estendeu para tocar a linha de fratura no filme. No momento em que as pontas dos dedos roçaram o plástico frio, seu corpo se curvou violentamente para dentro e ele soltou um soluço estrangulado, quase animalesco. Ele estava destruído. Seus bilhões vangloriados, seu status, haviam sido todos pisoteados na lama por uma carta de nomeação de 5 anos
e 37 pinos de aço. No exato mesmo momento, do outro lado da cidade, em um penthouse silencioso, Lyra jogou o telefone na mesa. Ela sentou na beira da cama, olhando para o gesso pesado no joelho esquerdo. A tensão que a havia mantido unida durante a chamada finalmente cedeu ligeiramente, e uma dor lancinante começou imediatamente a irradiar de dentro do joelho. Ela inalou o ar gelado com um sibilo afiado. Sua mão direita cravou reflexivamente nos lençóis. Suor irrompeu na testa. Não havia mais ninguém no quarto. Ela finalmente permitiu que franzisse a testa, fechasse os olhos e sobrevivesse a esse colapso fisiológico de 5 segundos em total isolamento. 5 segundos depois, ela respirou fundo e abriu os olhos. Seu olhar estava novamente absolutamente claro. Ela pegou um marcador preto da mesinha, virou para o calendário na parede e circundou grossamente uma data em vermelho. 2 semanas depois. Ao lado, em caligrafia afiada, estava escrito: Retorno à ONU. Contagem regressiva 14 dias. Ela jogou o marcador, levantou-se em uma perna usando uma muleta, mancou até o closet e continuou embalando um saco de dormir de alta altitude e um tripé de topógrafo na mochila de lona velha e desgastada com precisão impecável. A esposa conveniente Lyra estava morta. À frente dela jaziam apenas as neves. 6 anos depois, Cordilheira dos Andes, Chile, altitude de 5.000 metros. Acampamento 3. Falha secundária no setor sudeste. Os sensores estão no máximo na tenda de comando. A voz do líder da equipe de resgate gritando no rádio e batendo o punho na mesa cortou o rugido da tempestade do lado de fora. Ventos de força furacão. Suprimentos durarão apenas 8 horas. Os helicópteros não conseguem romper. Todos recuem imediatamente para o acampamento 2. Sem recuar. Uma voz profunda e fria, pingando autoridade inquestionável, soou do canto da tenda. Dante Ventura sentou-se em uma cama de acampamento vestindo uma parca ártica. Seu rosto estava pálido pela privação de oxigênio e úlceras estomacais crônicas. Suor frio brilhava nas têmporas, mas seu controle brutal ainda suprimia todos na sala. Por 6 anos, ele havia virado quase todos os institutos de pesquisa do mundo de cabeça para baixo, esticado os recursos da holding até o limite, e não havia encontrado um único traço da esposa. Dor estomacal crônica e tensão nervosa constante haviam tornado sua personalidade ainda mais implacável. Sua presença nas linhas de frente nos Andes era resultado de uma irritação alimentada por insônia. A North Star Capital havia investido 300 milhões de reais aqui em infraestrutura para a extração de terras raras. Dante encarou o mapa topográfico 3D na tela do tablet. Se recuarmos em toda a linha agora, a água subterrânea inundará o poço e a grade de servidores será destruída. Minha equipe privada de extração já está posicionada na base com equipamentos pesados. Eles abrirão uma rota de suprimentos em 12 horas. Mantenham a posição. Senhor Ventura, o comandante de resgate suava balas. Isso não é sobre seu dinheiro. A montanha pode deslizar a qualquer segundo. Não temos avaliação geológica profissional para essas altitudes. Ficar aqui significa assinar nossas próprias sentenças de morte. Rugido. Antes que o comandante terminasse, um rugido monstruoso de turbinas irrompeu. Do lado de fora, ventos de furacão misturados com gelo açoitavam violentamente a lona tensa. Um copo térmico na mesa tombou. O operador de rádio arrancou o fone, as mãos tremendo sobre o console. É um helicóptero pesado do escritório da ONU para a redução de risco de desastres. O geólogo-chefe da sede internacional está aqui. Eles romperam a zona de turbulência. A aba da tenda foi violentamente jogada para trás por uma mão em luva tática preta. Ar sub-zero e neve uivante encheram instantaneamente o espaço. Dante instintivamente apertou os olhos, protegendo o rosto com o braço. Uma figura alta entrou confiantemente, jaqueta azul marinho de tempestade. No ombro esquerdo, um patch brilhante da ONU. Nas costas, uma mochila de lona velha e desbotada, botas pesadas esmagavam o gelo no piso com um baque surdo e autoritário. A pessoa puxou o balaclava para baixo e tirou os óculos, revelando um par de olhos penetrantes gelados desprovidos de qualquer emoção desnecessária. Sou a geóloga-chefe e consultora da ONU para a redução de risco de desastres, Lyra Castello. Ela bateu uma pasta grossa de impressos diretamente na mesa do comandante de resgate. Sua voz clara cortou o uivo da nevasca.
A partir deste segundo, estou assumindo o comando desta operação. Vocês têm 20 minutos para abandonar todo o maquinário pesado e evacuar o pessoal. Sem exceções, a caneta metálica que Dante usava para marcar o mapa escorregou de seus dedos, tilintou no chão e rolou direto até as botas de Lyra. A respiração de Dante parou no segundo em que seus olhos tocaram o rosto dela. 6 anos, 2190 dias e noites de busca maníaca. Ele havia pensado que quando se reencontrassem, ela olharia para ele com ódio ou talvez exausta, mas nunca esperara que ela chegasse como uma faca de combate afiada, trazendo consigo uma tempestade e uma autoridade profissional intocável, descendo abruptamente do céu. Não havia sombra daquela aura obediente e submissa restante nela. Agora seu núcleo de ferro despedaçava a vontade de todos na sala. Lyra. Dante se levantou bruscamente. Mover-se rápido demais causou escurecimento da visão e seu joelho bateu com força na estrutura metálica da cama, mas ele nem notou, apenas a encarou. Seus olhos ficaram imediatamente injetados de sangue, o peito arfando pesadamente. Lyra nem sequer olhou na direção dele. Ela encarou o mapa 3D, os dedos marcando precisamente 3 coordenadas, e em frases curtas e cortadas, começou a emitir ordens. Taxa de expansão da falha sudeste é de 3 metros e 60 por hora. Essas 3 estações de monitoramento já se foram. Equipe de demolição bloqueia o canal de drenagem. Intendente, inventarie os tanques de oxigênio. Suprimento base apenas para cada homem. Lyra, eu. Dante deu um passo à frente, a voz tremendo. Sua maçã de Adão subia freneticamente. Ele instintivamente estendeu a mão para agarrar a manga da jaqueta dela. Me escute, eu. Lyra finalmente levantou a cabeça. Seu olhar caiu calmamente na mão de Ventura suspensa no ar, sem raiva, sem surpresa, sem emoção, como se olhasse para um obstáculo irrelevante atrapalhando seu fluxo de trabalho. Pessoal civil, Lyra declarou em um tom que sufocava a respiração da sala. Passem para trás da linha amarela. Os dedos de Dante congelaram no ar. Seus nós dos dedos ficaram brancos. O comandante de resgate reagiu instantaneamente. Embora temesse o capital de Ventura, diante da autoridade absoluta de uma especialista da ONU e da ameaça de morte iminente, ele rangeu os dentes, deu um passo à frente e se posicionou entre eles. Sim, Ventura, você é um investidor aqui. É perigoso demais. Por favor, mova-se para a zona segura e não interfira no trabalho dos especialistas. Dante agiu como se não o ouvisse. Seus olhos permaneceram travados no rosto de Lyra. Os músculos da mandíbula tremiam incontrolavelmente. Para o inferno com o equipamento. A voz de Dante rachou além do reconhecimento. Carregava um apelo desesperado que ele nem percebia, desde que você esteja segura. Não dou a mínima para os 300 milhões. Meus caras de resgate estarão aqui em breve. Venha comigo. Não podemos ficar nesta montanha. Por velhos hábitos, ele tentava usar seus recursos, tentar puxar lá de volta. Sob sua proteção, Lyra pegou um rádio da mesa e pressionou o botão de transmissão. Sua voz era firme. Equipe 1, reporte pressão da água subterrânea. Equipe 1, cópia. Pressão excedeu massa crítica em 20%. Uma voz em pânico crepitou do rádio. Lyra baixou o dispositivo e só então olhou de volta para o ex-marido, Sr. Ventura. Ao proferir o título, ela não pausou nem por uma fração de segundo, como se fossem completos estranhos. Sua equipe privada de resgate violou o protocolo para uma zona quente nível 1 a 3 horas e foi completamente cortada por uma avalanche no passo. As pálpebras de Dante espasmaram violentamente. Além disso, Lyra enfiou a mão no bolso interno da jaqueta, puxou um mapa de satélite dobrado, pinçou entre 2 dedos e deslizou suavemente pela mesa direto até Dante. A crista sudeste começou a desmoronar antes do previsto. Dante olhou para o mapa. Dezenas de pontos marcados densamente com marcador vermelho, acompanhados de dados precisos de tensão de rocha. A equipe de construção da North Star havia perseguido prazos nos últimos 2 meses. Eles haviam usado ilegalmente explosivos pesados 34 vezes perto do Poço 3. Lyra olhou para ele. Em seus olhos havia apenas o julgamento arrogante e a pena de uma especialista mundial olhando para um amador. Estou aqui para limpar as consequências da sua ganância corporativa e ignorância. Agora cale a boca e recue.
Os pés de Dante pareciam pregados nas tábuas do piso. Sua respiração falhou. Suas decisões de investimento orgulhosas, suas equipes privadas vangloriadas, tudo foi rasgado em pedaços pelos dados matematicamente precisos dela. Ela nem estava se vingando pessoalmente dele. Como especialista global, ela declarava friamente o erro fatal de um bilionário arrogante. Ele abriu a boca, mas parecia cheia de areia. Não conseguia forçar uma única palavra. Justamente então, a aba da tenda foi empurrada novamente. Um jovem alto em uniforme azul da ONU entrou segurando um copo térmico. Lyra, como está a perna? Ryan ignorou completamente Dante e sua aura gelada, caminhando direto até Lyra. Ele entregou o copo térmico e, em um movimento completamente natural e praticado, colou um adesivo térmico pré, aquecido bem acima do joelho esquerdo dela. Sobre as calças, a temperatura está caindo rápido demais. Aqueles 37 pinos vão doer. Lyra pegou o copo térmico. Seu tom era amigável, natural. Um calor quase imperceptível até escapou. Obrigada, Ryan. A temperatura está perfeita, exatamente como você pediu. Ryan sorriu e virou para os mapas na mesa. Rota de evacuação preparada. Dante estava a 1 metro de distância, observando a cena. Seu estômago de repente se contorceu. Esse espasmo não era causado pelo frio de alta altitude, mas por uma onda agonizante de remorso extremo e impotência. Outrora, ela havia memorizado todos os hábitos dele com a mesma precisão. Chá a 82 graus, remédio a 46 graus, medicação na caixa de pílulas em horário, e agora outro homem cuidava dela com aquela exata precisão matemática. Um homem que até sabia o segredo horrível dos 37 pinos na perna dela, e ela aceitava. Tudo isso havia acontecido 6 anos depois que ele a havia empurrado para longe. Dante lentamente deu 2 passos para trás da linha amarela, as mãos fechadas em punhos, as unhas cravando fundo nas palmas, mas ele não sentia dor. Às 3h15 da manhã, a nevasca havia diminuído ligeiramente, mas a temperatura havia despencado para 20 graus abaixo de zero. Todos no acampamento se preparavam freneticamente para a evacuação final. O maquinário pesado havia sido abandonado. O ronco dos motores havia sumido, deixando apenas o uivo aterrorizante do vento. Lyra sentava sozinha no veículo de comando móvel, na borda do acampamento, verificando coordenadas para uma demolição controlada. O aquecedor do veículo estava desligado para evitar superaquecimento do equipamento. O frio subia pelo piso metálico, bem no fundo do joelho esquerdo. Uma dor lancinante familiar irrompeu. Era o titânio reagindo ao frio extremo. Como milhares de agulhinhas raspando contra as rachaduras nos ossos, ela parou de digitar, franziu a testa e seu rosto ficou instantaneamente branco como fantasma. Abrindo o zíper da parka, ela puxou um frasco de analgésicos fortes, sem rótulo do bolso interno, e tirou 2 pílulas, sem água, sem um único músculo tremendo no rosto. Jogou na boca e engoliu a seco. As bordas afiadas arranharam a garganta ressecada, deixando um gosto metálico. Seus dedos tremeram ligeiramente no ar. A mão esquerda cravou no joelho em aperto mortal. Ela repousou a testa contra o console metálico gelado. Só ali, em isolamento absoluto, ela permitia a si mesma esses poucos segundos de fraqueza. As sequelas daquele acidente horrível na Marginal haviam se tornado um pesadelo do qual ela não escaparia pelo resto da vida. 1 segundo, 2, 3, 4, 5. Depois de 5 segundos, a voz da equipe de demolição crepitou no rádio. Comandante, 1 está pronto. Lyra respirou fundo, usando pura força de vontade para suprimir o tremor no joelho. Seu olhar tornou-se absolutamente claro novamente. Ela pressionou o microfone. Cópia, aguardem minha marca. Do lado de fora, passos pesados e o barulho alto de neve se aproximaram. Lyra não se virou, mantendo os olhos no monitor piscante. Coordenadas verificadas. Ninguém respondeu. Apenas uma respiração irregular se destacava no silêncio. Lyra virou a cabeça. De pé na porta aberta do veículo estava Dante Ventura. Sua silhueta maciça bloqueava a neve. Uma camada grossa de geada cobria seu rosto e colarinho. Seus lábios estavam azuis de frio. Um braço estava apertado rigidamente sobre o estômago, praticamente rasgando o tecido denso da parka. Na outra mão, ele segurava uma caneca de exército de lata, emitindo um leve fio de vapor.
Só Deus sabia quanto tempo ele havia ficado nos 20 graus abaixo de zero, implorando aos intendentes por aquele leite quente. As úlceras o despedaçavam por dentro, mas ele teimosamente segurava aquela caneca como um pecador perdido buscando redenção. Sua perna. A voz de Dante estava rouca, soava como se tivesse sido arrastada sobre lixa. Cada palavra exigia esforço imenso. Ele deu um passo cauteloso à frente, oferecendo a caneca a ela. Seus olhos carregavam um apelo patético e desesperado. Beba algo quente. Vai ajudar. Lyra olhou para a caneca metálica. Pela primeira vez em 6 anos, ele tentava cuidar dela de forma desajeitada, quase humilhante, implorando. 6 anos atrás em Alphaville, isso poderia tê-la movido às lágrimas. Mas agora, olhando para aquilo, sua alma nem abrigava um traço de satisfação vingativa. Ela não estendeu a mão. Lyra pegou um medidor de distância a laser do console e apertou o botão. Um feixe vermelho cortou a escuridão do veículo e acertou Dante diretamente no peito. O display digital piscou 2,50 metros. Senhor Ventura. O olhar de Lyra deslizou pela mão dele e trancou diretamente nos olhos dele. Seu tom estava completamente desprovido de emoção. Você está bloqueando minha luz. A mão de Dante, segurando a caneca, tremeu. Algumas gotas de leite quente derramaram na manga e instantaneamente viraram crosta de gelo, mas ele agiu como se não sentisse. Ele encarou inexpressivamente o ponto vermelho no peito. Recue. Lyra declarou como se recitasse uma lei da física. Objetiva e implacável. Seu calor corporal está interferindo na calibração térmica dos sensores. E, além disso, ela gesticulou para o ponto. Artigo 4 do Protocolo de Operações de Resgate da ONU. Pessoal civil deve manter distância de 1,50 metros do comandante da operação. As pupilas de Dante se contraíram bruscamente. Ele olhou nos olhos dela e de repente percebeu algo muito mais aterrorizante que ódio. Ela não o odiava. Ódio é uma emoção, e a presença de emoção significa que há conexão. Mas ela nem tinha isso. Ela simplesmente seguia estritamente os protocolos de segurança, exatamente da mesma forma como outrora média a temperatura perfeita da água dos banhos dele. Com sua precisão e profissionalismo vangloriados, ela havia permanentemente apagado ele de sua vida. Seu estômago se contorceu em outro espasmo infernal, como se facas cortassem o revestimento por dentro. Dante dobrou-se. Suor frio pingava de seu rosto pálido. Ele olhou para a caneca, cuja superfície esfriava rapidamente. Tudo bem, ele rangeu entre os dentes. Um gemido quase quebrado escapou de seus lábios. Uma única lágrima rolou do canto do olho e instantaneamente congelou na bochecha. Ainda segurando a caneca, ele deu passos lentos e rígidos para trás na neve. O medidor de distância subiu para 1,50 metros. Lyra colocou o dispositivo na mesa, jogou-o e apertou o botão do comunicador. Atenção todas as unidades. Iniciamos o recuo em 5 minutos. Ela virou as costas e puxou violentamente a pesada cortina de lona sobre a porta, cortando completamente Dante de seu campo de visão. Do lado de fora, no frio congelante, Ventura estava além da fronteira de 1,50 metros. Ele encarou a silhueta escura dela através do tecido, lentamente baixou os olhos para a caneca, cujas bordas agora estavam cobertas de gelo, e de repente soltou uma risada quieta que se transformou em soluço. Às 4h20 da manhã, uma sirene de repente uivou, rasgando o céu noturno. Dezenas de sensores sísmicos ligados ao penhasco sudeste soltaram simultaneamente um guincho doentio. Luzes estroboscópicas vermelhas piscavam selvagemente na nevasca, tingindo a neve de vermelho sangue. Lyra abriu a porta do veículo com um puxão e saltou na neve. Status das equipes. Ela agarrou o rádio. Seus olhos viraram aço instantaneamente. Equipe 2 no Poço 3. Rompimento de água subterrânea. A água está barrenta, carregando areia. Equipe 4. Tensão de rocha no máximo. 80% do limiar crítico cruzado. O acampamento imediatamente mergulhou no caos. Centenas de trabalhadores saíram das trailers isoladas, encarando horrorizados a montanha que gemia. O pânico se espalhou pela multidão como uma praga. Senhor Ventura, o caminhão está pronto. Alex e os seguranças arrastavam Dante para o lado leste do acampamento, onde um veículo blindado de transporte estilo caixa-forte estava, capaz de resistir a uma pequena avalanche. Passando pelo veículo de comando,
Dante parou bruscamente. Ele olhou para Lyra, que verificava dados implacavelmente no laptop. Traga o caminhão aqui, Dante ordenou e, ignorando os protestos de sua segurança, avançou em direção à ex-esposa. Ela encarava intensamente a tela. A curva de pressão da água subterrânea disparava em um ângulo aterrorizante. Lyra. Dante se aproximou dela, gritando sobre os ventos de furacão. Entre no carro comigo agora mesmo. Lyra nem sequer levantou a cabeça. Agora não é hora de provar que você tem razão. Dante olhou para o perfil dela. Sua respiração era rápida. O hábito de CEO de controlar a situação sobrepujava seu pânico. Meu caminhão blindado está atrás. Alex subornou um guia local. O Canyon do Lobo é a única rota não enterrada pela neve. Entre no carro. Estamos saindo. Lyra finalmente parou e lentamente virou a cabeça. Seu olhar caiu no rosto em pânico e distorcido do bilionário. Canyon do Lobo. Ela repetiu o nome sem nenhuma inflexão. Tem a camada de rocha mais espessa. É estável, Dante declarou confiantemente. Ele estava acostumado a resolver tudo com dinheiro. O guia jurou pela própria vida. Lyra não argumentou. Simplesmente girou a tela do tablet para encarar. O cânion estava destacado com uma linha vermelha grossa e diretamente abaixo dele, no modelo 3D, abria um enorme vazio roxo escuro. A rocha superficial lá é espessa. A voz de Lyra perfurou o vento e acertou diretamente nos tímpanos de Ventura. Mas bem embaixo, há um enorme sumidouro cárcico criado pelas suas explosões ilegais na mina. No segundo em que a água entrar lá, aquele ponto será o primeiro a colapsar. A respiração de Dante parou. Seu guia subornado te vendeu um bilhete para o inferno. Lyra concluiu implacavelmente. Em 7 minutos, aquele cânion vai ceder. No segundo em que as palavras saíram de sua boca, um estrondo ensurdecedor irrompeu das profundezas do subsolo. A neve sob seus pés tremeu violentamente como se uma besta gigante tivesse acordado. Alerta de falha estrutural do leito rochoso em 87%. O sistema de alerta automatizado zumbia sem emoção. Do lado leste do acampamento, exatamente onde o orgulho de Dante, o caminhão blindado pesado estava estacionado. A terra de repente cedeu. Uma fissura massiva rasgou o glaciar como um raio. Água suja arenosa jorrou como um geyser. Em meros segundos, o veículo blindado de várias toneladas junto com a entrada do Canyon do Lobo simplesmente desapareceu no abismo sem fundo. Dante congelou. 3 segundos de vazio absoluto no cérebro. Seus dedos se fecharam em agonia. Se ela tivesse escutado ele, eles já seriam carne moída sob milhões de toneladas de rocha. Seus supostos privilégios e proteção de status não eram nada além de uma piada letal diante do verdadeiro poder da natureza e do profissionalismo absoluto dela. Um guincho alto de metal rasgando. Uma grua pesada no centro do acampamento inclinou-se quando sua fundação cedeu. O enorme braço de aço veio caindo diretamente em direção ao veículo de comando. Lyra. Os olhos de Dante ficaram vermelhos de sangue. Ele soltou um grito primal. Seu corpo reagiu mais rápido que o cérebro. Ele se lançou à frente, abrindo os braços, tentando proteger, lá com o próprio corpo. Naquela fração de segundo, ele queria apenas uma coisa: reconquistar o direito de ser o protetor dela. Dor irrompeu no joelho de Lyra pelas vibrações no chão, os pinos rangendo agonizantemente contra o osso. Ela instintivamente rangeu os dentes, o rosto ficando branco. Mas no segundo em que Dante se jogou sobre ela, ela não fechou os olhos e não caiu nos braços dele. Lyra firmou a perna saudável na terra congelada e, com a mão direita, agarrou o pesado tripé de titânio de uma estação total de topografia. O impacto duro. A haste de titânio travou com precisão e impiedade diretamente no peito de Dante. O impulso do mergulho dele foi parado morto pelo metal frio. Dante soltou um gemido abafado. Sua úlcera inflamou com violência renovada. Saia do meu caminho, Lyra disse. Sem gritos, sem histeria. Ela simplesmente usou o tripé de topografia para empurrar Dante 2 passos para trás, como se movesse uma rocha inconveniente da estrada. Naquele exato momento, o braço da grua de aço acertou a borda do veículo e caiu na neve. Dante, agarrando o peito, meio desabou em um banco de neve. Ele levantou a cabeça e olhou para ela com olhos vermelhos de choque, desespero e impotência. Ela havia rejeitado sua proteção. À beira da morte,
Ela preferiu empurrá-lo com um cano de ferro a deixá-lo tocá-la. Lyra não olhou para ele novamente. Ela cravou o tripé na neve para a alavanca, girou, agarrou a escada de ferro no veículo e subiu no telhado. O vento era selvagem. O telhado era o ponto mais perigoso, porém mais visível no acampamento. Lyra, você enlouqueceu? Desça. Ryan rugiu de baixo. Lyra ignorou o colega. Ela ficou de pé no telhado, a parca estalando selvagemente no vento de furacão. Ela oscilou por um momento, mas imediatamente se plantou como uma estátua, pernas abertas. Arrancando o balaclava, ela agarrou um megafone. Atenção todos. Aqui é a geóloga-chefe Castelo. Sua voz penetrante cortou o rugido da montanha colapsando. Abandonem todo o equipamento. Deixem os veículos. Movam-se imediatamente para noroeste até o declive perto do furo 4. É basalto sólido, vai aguentar. Movam-se em zigue-zague pelos marcadores amarelos. O acampamento, que corria como formigas decapitadas, de repente encontrou seu comandante e avançou como uma massa única para noroeste. O estalo da rocha ficava mais alto a cada segundo. Equipe 3. Cortem o disjuntor principal no gerador. Agora Lyra gritou, apontando para a estação de energia. O técnico de servidores hesitou. Cortem. O tom de Lyra não admitia discussão. Vocês querem que a água curto-circuite a rede e eletrocute todo mundo? O técnico se encolheu e abaixou a alavanca. As luzes por todo o acampamento enorme morreram. Apenas os beacons vermelhos de emergência permaneceram. Lyra ficou no telhado. Por causa da tensão estática prolongada no frio congelante, sua perna esquerda tremia incontrolavelmente. Os 37 pinos de titânio pareciam rasgar a carne por dentro. Cada movimento enviava um pico debilitante de agonia para o cérebro. Ela engoliu o gosto de sangue. As unhas cravaram no plástico do megafone, mantendo a postura impecavelmente reta de comandante. Dante, tendo sido arrastado à força pelos guardas, estava no declive de basalto seguro, escondido na multidão de trabalhadores, olhando através da nevasca para a mulher loira de pé no telhado. Essa era uma Lyra completamente irreconhecível. 5 anos atrás, ela costumava se esconder nos braços dele durante tempestades. Agora ela estava a 5.000 metros em um glaciar colapsando. Sob seus pés, um abismo se abria. Acima de sua cabeça, um furacão uivava, e com ordens curtas e precisas, ela ditava o destino de centenas de homens endurecidos. Ela brilhava tanto que roubava o fôlego dele. Os lábios de Dante tremeram. Ele observou enquanto ela friamente comandava a retirada dos últimos homens, calculando os segundos até o colapso da prateleira na cabeça, e no último segundo agarrou uma corda de segurança e saltou do telhado do veículo. Exatamente 10 segundos depois que ela saltou, o glaciar sob todo o acampamento soltou um estertor de morte. Uma fissura massiva abriu sua mandíbula, engolindo as estruturas e maquinário restante. Poeira de neve explodiu alto no céu negro. Lyra. Ryan rugiu. O coração de Dante sentiu-se esmagado sob uma laje de chumbo. Como um louco, ele empurrou Alex para o lado e correu em direção à borda da falha. Apenas um pensamento batia em seu cérebro. Ela não pode morrer. Quando a poeira de gelo assentou ligeiramente, Lyra estava de joelhos em uma saliência a apenas 2 metros da borda do abismo. Uma mão travada em um machado de gelo, cravado fundo na rocha congelada. Respirando pesadamente, coberta de lama industrial e neve, ela lentamente se endireitou. Sem olhar para trás nenhuma vez para o abismo ou para os resgatistas correndo em sua direção, ela sacudiu a perna da calça, arrancou o machado de gelo e caminhou passo a passo em direção ao platô noroeste. Dante parou a 10 metros dela. Ela caminhava com um leve mancar. Estava claramente favorecendo a perna esquerda. Quando ela passou por ele, os olhos dele caíram no joelho. As calças corta-vento haviam rasgado pelo pouso duro. Ele viu algo na camada térmica base. Era o adesivo térmico agora frio. As bordas descascando, o mesmo que Ryan havia aplicado com tanto cuidado. E abaixo dele, um hematoma roxo escuro horrível havia se espalhado do ponto de impacto. Era a marca de esforço físico colossal sobre 37 pinos. Ventura parou de respirar. Ele de repente percebeu claramente, de pé naquele telhado por 20 minutos salvando vidas a sangue frio, que agonia desumana ela havia suportado sem emitir um único som.
Ela não havia reclamado com ninguém. Não havia mostrado um grama de fraqueza. Ela havia engolido toda aquela dor e em sua armadura gelada salvado todos, incluindo ele, Dante Ventura. Ele queria dar um passo para perguntar se a perna dela doía muito. Queria dizer o quanto havia ficado fora de si de medo por ela. Mas Lyra nem olhou para ele pelo canto do olho. Ela caminhou direto, deixando-o apenas com suas costas orgulhosas e inflexíveis. Ryan, Lyra disse roucamente ao se aproximar do vice. Inicie a chamada contra os manifestos. Preparem para a caminhada até o acampamento 2. Ryan olhou com dor para o rosto pálido dela, mas permaneceu em silêncio, aderindo à cadeia de comando, e deu um aceno afiado. Cópia, comandante. Dante ficou colado no lugar, neve rapidamente se acumulando nos ombros da jaqueta. Ele observou ela se misturar à equipe da ONU em uniformes azuis. Observou os próprios perfuradores e capatazes que ontem bajulavam seu dinheiro. Agora olhavam para ela como uma divindade. Ela absolutamente não precisava mais dele. Ela não precisava de seu casaco caro, de seus guias subornados, de sua equipe privada de resgate. Ela mesma era o farol mais poderoso naquele glaciar. Dante lentamente baixou a cabeça. A dor selvagem espasmódica no estômago e o remorso rasgando seu coração em pedaços o despojaram da última onça de força. Seus joelhos cederam e ele desabou pesadamente na neve. Lágrimas quentes finalmente romperam, derretendo pequenas crateras no banco de neve. O todo-poderoso bilionário, acostumado a comprar destinos, ajoelhou-se como um vagabundo que havia perdido tudo, soltando soluços engasgados e patéticos. Manhã, 6h15. Acampamento 2. O céu cinza chileno rompeu as nuvens. A nevasca havia mudado para uma chuva gelada de 25 graus abaixo. Lyra estava ao lado da tenda médica com um rádio na mão. Cópia base. Helicópteros estarão aqui em 3 horas. Ela desligou o rádio, girou e mancou em direção a um caminhão de suprimentos carregado de rações. A cada passo, sua perna esquerda arrastava ligeiramente, sinalizando que ela havia atingido o limite absoluto de sua resistência física. Desaparecendo nas sombras da caçamba do caminhão, ela lutou para subir e puxou parcialmente a porta metálica atrás de si. Apoiando as costas em uma caixa de papelão de rações, ela instantaneamente amoleceu, sugando uma respiração afiada de ar congelante, agarrou o tecido na coxa em aperto mortal. Com dedos trêmulos e desobedientes, abriu o zíper lateral das calças. A pele ao redor da articulação havia inchado para um tamanho aterrorizante. Hematomas pretos e roxos formavam teias do ponto de impacto. Parecia que os pinos de titânio estavam prestes a rasgar a pele. O adesivo térmico rígido estava grudado nas bordas do hematoma. Com o rosto esculpido em pedra, ela o arrancou em um movimento único e afiado. Um gemido quieto e agonizante escapou de seus lábios. Suor frio brotou e rolou pela testa. Ela enfiou a mão no bolso interno em busca do frasco de pílulas, mas uma cãibra severa tomou seus dedos. O frasco escorregou e as cápsulas se espalharam pelo piso metálico sujo. Lyra olhou para as pílulas derramadas, o peito arfando. Fechou os olhos e deu 3 respirações profundas. Abriu os olhos, inclinou-se e usou 2 dedos para pegar um par de cápsulas relativamente limpas, bem ao lado da marca enlameada da bota de um estranho. Jogou na boca sem água, forçou-se a engolir. Toque-toque. Alguém bateu quietamente na porta metálica do caminhão. Lyra congelou instantaneamente. Ela rapidamente fechou o zíper das calças, levantou-se em toda a altura e chutou o frasco para baixo de uma caixa. Toda a fraqueza e dor foram apagadas de seu rosto em meio segundo, substituídas pela armadura gelada familiar da comandante. Entre, uma voz de aço plana. A porta deslizou, deixando entrar a umidade da chuva gelada. Do lado de fora estava Dante. Sua jaqueta ártica estava coberta por uma crosta de gelo, lama industrial e sangue de cortes menores. Seu rosto estava assustadoramente branco. Seus lábios haviam adquirido um tom azulado. A mão direita estava rigidamente apertada sobre o estômago, enquanto na mão esquerda ele segurava aquela mesma caneca de exército, cujas bordas estavam novamente cobertas de gelo. Lyra olhou para ele de cima da caçamba. Sem lançar um único olhar para a caneca, sem perguntar por que ele estava ali, ela mudou o peso e saltou levemente para o chão na perna boa. Uma dor selvagem rasgou seus nervos.
fazendo sua visão nadar, mas ela não vacilou 1 milímetro. Virou-se e caminhou em silêncio. Lyra. A voz de Dante soava como o estalo de vidro quebrado. Ele deu um passo, bloqueando o caminho dela. A distância entre eles era menos de 1 metro. Dessa vez, Lyra não recuou o 1,5 metro mandatório. A operação havia terminado. Ela simplesmente levantou os olhos. Sim, Ventura. A ONU enviará a fatura pelas perdas incorridas para seu departamento jurídico em 3 dias úteis. Você veio à pessoa errada. A pálpebra de Dante tremeu. Eu não vim por causa do dinheiro. Ele estendeu a caneca com a mão trêmula e congelada. Você esteve no telhado daquele veículo a noite toda. Sua perna. Encontrei um fogão a lenha na tenda dos topógrafos. Fervi um pouco de leite. O fogo apagou enquanto eu procurava fósforos. Seu tom era terrivelmente patético, quase infantil. Está frio agora, mas beba só o fundo. Suas pílulas vão queimar um buraco no seu estômago vazio. Lyra encarou indiferentemente a caneca. Uma fina crosta de gelo flutuava no topo. Ele havia passado a noite toda em 20 graus abaixo de zero, tentando aquecer leite para ela. 5 anos atrás, em Alphaville, ele chegaria em casa às 3 da manhã de jantares de negócios com cãibras estomacais. Ela, em um conjunto de pijama de seda fino, misturaria seu pó especial em água perfeitamente aquecida a 46 graus, esfriaria cuidadosamente e o alimentaria com colher. Ele nem abriria os olhos, engoliria, largaria a colher, diria faça mais quente da próxima vez e dormiria. Agora os papéis estavam invertidos. Dante. A voz de Lyra era quieta, mas gelava até os ossos. Suas mãos estão tremendo? Dante tentou forçar um sorriso. É só o frio. As úlceras são um problema antigo. Não se preocupe com isso. Não é o frio. Lyra entregou um diagnóstico profissional. Essa frequência de tremor é um sinal fisiológico clássico de glicose no sangue abaixo de 70 miligramas por decilitro. Você não comeu há mais de 24 horas. Ela levantou os olhos gelados para ele e o leite em pó que você encontrou venceu há 6 meses. Sem energia adequada no acampamento durante a noite. A água descongelou e estragou. Beba isso e em meia hora você terá gastroenterite aguda. A taxa de mortalidade por desidratação nesta altitude é de 15%. Os últimos fiapos de esperança nos olhos mortos de Dante desabaram. Sua mão segurando a caneca congelou no ar. Você vê, Lyra declarou, você nem consegue cuidar de si mesmo em um nível básico. Nem consegue aquecer uma caneca normal de leite. Por que diabos você achou que conseguiria cuidar de mim? Dante engoliu convulsivamente. Outro espasmo de úlcera quase o derrubou, mas ele se segurou com a última onça de força. Eu sei que fui um idiota estúpido. Lágrimas sangraram na voz quebrada dele. Ele estendeu para a manga dela. Eu não. Eu não sabia quanto você abriu mão por mim. Eu realmente achava que ter dinheiro no cartão preto e status era suficiente. Lyra, eu juro que não sabia. Você sabia. Lyra o cortou bruscamente, esquivando da mão dele. Você só achou que um homem como você não precisava saber. A mão de Dante caiu flácida no vazio. Aquele acidente. Lyra encarou diretamente os olhos injetados dele. Eu juro que não reconheci a placa. Ele gritou em agonia desesperada. A chuva estava tão forte. Eu só olhava para Bianca. Senhor Ventura, seu Maybach é equipado com um sistema exclusivo inteligente de monitoramento de segurança e colisão de 360 graus. Dante parou de respirar. Aquele sistema está sincronizado com seu smartphone. Quando seu carro parou a 40 metros de mim, uma notificação vermelha de colisão grave no raio da câmera surgiu no seu celular com 100% de certeza e exibia minha placa em letras grandes. As pupilas de Dante se contraíram selvagemente. Naquele dia chuvoso, logo antes de abrir a porta do carro, seu telefone realmente havia vibrado brevemente. Uma borda vermelha na tela, uma placa familiar, mas ele havia olhado para cima e visto Bianca chorando. Bianca, seu brinquedo novo brilhante, e a placa significava sua esposa quieta, complacente e entediante, e o cérebro de homem de negócios dele. Em 1/10 de segundo, fez um cálculo de rentabilidade. Ele simplesmente havia deslizado a notificação para longe, havia apagado a memória daquela placa. Havia mentido para todos, e ao longo de 6 anos, havia se convencido de que realmente não havia visto. Você deslizou a notificação para longe.
Lyra destruiu impiedosamente anos de auto-engano dele. Naquele segundo, antes de abrir a porta, você já havia calculado o ROI dos seus investimentos. Uma amante assustada e bonita daria emoções, submissão e o status de macho alfa. Uma esposa sangrando e quebrada só traria problemas, hospitais e responsabilidade. Não, Lyra. Não, isso não é verdade. Dante balançou a cabeça. Ele queria argumentar, queria gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. Suas pernas finalmente cederam completamente. Ele caiu de joelhos bem na lama gelada e congelante. A caneca escorregou de suas mãos com um baque surdo. O leite e gelo misturaram-se com a lama da montanha. Lyra olhou para o homem de joelhos. Um bilionário cujos escritórios viam filas de homens poderosos esperando. Um homem que havia pisoteado a dignidade dela na lama por 5 anos agora se contorcia em agonia aos pés dela, como um cachorro vira-lata espancado. Ela deu meio passo para trás, cortando friamente o último fio invisível. A operação terminou. Sua voz cortou o som da chuva. Precisa, fria, sem uma gota de nostalgia. Nesses 6 anos, eu não pensei em você uma única vez. Nenhuma. Porque simplesmente não preciso mais de você. Dante ergueu a cabeça bruscamente. Seus lábios azuis tremeram. As lágrimas finalmente romperam o dique. Rolando por suas bochechas pálidas e sujas, ele queria estender a mão, agarrar a bainha das calças dela, implorar, dar a ela todas as holdings, toda a sua vida. Mas Lyra não lhe deu uma única chance. Ela virou e, com passos firmes e medidos, caminhou em direção ao helicóptero da ONU, cujas hélices já giravam alto, dissipando a névoa gelada. Manhã, 9h14. Sob o ronco distante de deslizamentos, Lyra fechou o zíper da jaqueta, pendurou a mochila velha no ombro bom e, sem olhar para trás nenhuma vez, desapareceu na cabine do helicóptero. E Dante Ventura foi deixado sozinho, ajoelhado em uma nevasca a 5.000 metros. Ele encarou a água suja e gelada em seus dedos trêmulos, ofegando avidamente o ar rarefeito, finalmente percebendo uma verdade aterrorizante. Ele nunca em toda a vida conseguiria agarrar aquela luz quente e brilhante que outrora havia pertencido inteiramente a ela.